Ser um trader consistente é o sonho de muitos e a realidade de poucos. E a minha missão é mudar esse fato. Saiba que se você ainda não é consistente no trading, cara, você não chegou nesse canal à toa. Você chegou aqui porque você está pronto para dar um passo à frente da multidão e começar a viver a vida que você sempre sonhou desde quando conheceu o mercado. A mudança necessária para alcançar a sua consistência não está na sua estratégia, está na sua cabeça. A verdade é dura, mas ela precisa ser dita. Você nunca vai ser um trader consistente se continuar pensando como a maioria. Enquanto você busca setups milagrosos que não erram nunca, um trader consistente está preparado para o erro. É por isso, cara, que eu sempre falo aqui no canal, o que realmente vai te colocar num caminho consistente é a combinação que ninguém te ensina. Eu estou falando de uma disciplina de um atleta e a mente de um filósofo. Hoje eu vou mostrar para você por que essa combinação foi um divisor de águas no meu resultado com o trading. E também pode ser no seu. Então fica comigo até o final, porque o que eu vou revelar aqui para você hoje pode ser o início da sua virada de chave. Então já deixa o seu like nesse vídeo, porque conteúdo de valor como esse você não vai encontrar em nenhum outro canal do YouTube. E não sou eu que estou falando, alguns inscritos já comentaram isso aqui nos vídeos. Vou contar para vocês a história do Marcos. O Marcos ele conheceu o mercado, cara, na mesma época que eu. Nós éramos amigos próximos. Mas até hoje ele está patinando e não consegue ser consistente por mais que alguns dias. 7 anos operando e o cara continua quebrando. E o pior, ele opera bem pra caramba, cara. Talvez ele opera até melhor do que eu, cara. Mas qual que é a diferença entre nós dois? Bom, para começar, que eu venho do mundo do esporte. Antes do trading, a minha vida era competir, cara. Treinar até superar meus limites. No fisiculturismo não existe desculpa, cara. Ou você cumpre o seu plano, ou você perde. Não tem meio termo. Não é como alguns esportes onde o atleta pode meio que dar sorte no dia da competição e acabar ganhando. Não, cara. No fisiculturismo, o resultado do campeonato vem da sua performance de juros compostos ao longo de toda a sua rotina antes do campeonato. A disciplina que eu desenvolvi ali, cara, acordar cedo, comer limpo, treinar mesmo sem vontade, me manter consistente no plano, tendo visão de longo prazo, saber dizer não para aquilo que não ia me ajudar a alcançar meu objetivo. Tudo isso me deu uma base emocional muito mais forte do que qualquer curso de análise técnica que eu já fiz. Mas não foi só o corpo que eu treinei, cara. Faz 15 anos que eu estudo filosofia para treinar minha mente. Estudei autores que falam sobre autocontrole, viver com propósito, tomar decisões com clareza. E essa mistura entre atleta e filósofo que moldou a minha forma de pensar e agir no mercado. Quando eu cheguei no mercado, eu percebi uma coisa, cara. Quem sobrevive aqui não é o mais inteligente, é o mais estável emocionalmente. Ainda assim, com todo o preparo que eu tive, eu ainda cometi todos os erros possíveis no mercado, mas consegui superar. Então, cara, você também consegue, desde que você tenha o direcionamento certo. A maioria dos traders, cara, não falha porque não sabe operar, eles falham porque eles não têm uma estrutura interna para lidar com o jogo do mercado, cara. Perdeu uma entrada, o cara vai e entra com o dobro na próxima. Ganhou duas, o cara acha que tá invencível e entrega tudo na terceira. Quer ficar milionário e opera como se o mercado fosse acabar hoje, cara. É sempre a emoção acima da sua estratégia. E sabe o que separa os profissionais dos amadores, cara? É uma consistência no comportamento e a construção de bons hábitos. E para isso você precisa desenvolver disciplina, autocontrole, clareza mental, todo santo dia, cara. E é exatamente isso que eu ensino dentro da comunidade GTA. Lá o gráfico é só uma parte do processo, uma base. A gente trabalha sua postura, sua mentalidade, sua visão de longo prazo.
te dá um método, um passo a passo. E eu não tô montando uma comunidade, cara, de apostadores que querem fazer uma graninha extra, que colocam o dinheiro no mercado para ver se vai dar certo. Não, cara. Eu tô formando traders de elite que vão viver do mercado, que vão fazer o certo e por conta disso vão colher os frutos, inevitavelmente, cara, com o passar do tempo. Quer um exemplo prático do que você pode aplicar a partir de hoje, que já vai mudar a sua história? A maioria dos traders comemora semanas boas torrando o seu lucro. Trader de verdade, cara, faz o contrário. Quando o mercado está favorável, ele se capitaliza com inteligência. Ele guarda uma reserva financeira, ele investe em outros ativos. Ele cria margem para aguentar os períodos difíceis, cara. Porque eles vão chegar. Eles sempre chegam, cara. Outro ponto. Um trader amador, ele começa sua semana sem um plano, cara. O trader profissional, ele define o seu comportamento, seus limites de perda. Ele segue o plano como se fosse uma preparação para a luta, cara. Você acha que um atleta improvisa na hora da competição? Claro que não, velho. Ele chega pronto, treinado, disciplinado. Ele sabe o que deve fazer em cada ocasião. E no trading é igual, velho. O cara que acorda, liga o gráfico e decide operar numa vibe do momento, ele já tá com meio caminho andado para quebrar, cara. Já tá com o pé na cova da falência. E é por isso que eu criei a GTA, cara. Porque eu percebi que existia um buraco enorme no mercado. Todo mundo ensinando setup, ensinando análise operacional, mas ninguém preparando os traders emocionalmente. Eu não quero formar seguidores, velho. Eu quero formar líderes de si mesmo. Traders que têm autocontrole, visão, estratégia. Esses primeiros membros da GTA, cara, eles vão ser mentores dos membros que vão vir no futuro. E acredite, serão muitos, cara. Como eu já contei para vocês anteriormente aqui no canal, eu já tive agência de marketing, cara. Já fiz lançamento de dezenas de experts das mais diversas áreas que você pode imaginar, desde dentista até domador de mula. E o dia que eu decidi investir no lançamento dessa comunidade, eu coloco 1000 pessoas dentro dela em questão de dias. Mas antes de eu fazer isso, eu quero ter um conjunto, um time ali comigo, que vão me ajudar a mentorar todas essas pessoas depois. Essa talvez seja a única turma com esse nível de proximidade direto comigo que eu estou oferecendo. E com certeza, absoluta certeza, é a única turma com preço tão acessível. Talvez você se pergunta, né? Se o que eu ensino é tão bom, por que eu não ajudei o Marcos a se tornar um trader consistente? E a verdade, cara, é que eu fiz por ele o que eu podia. Mas o cara é cabeça dura, teimoso, o cara não aplicava as coisas que eu falava. Então, simplesmente eu desisti de perder meu tempo com ele. É mais fácil ajudar, cara, quem tá começando no mercado do que quem já opera há muito tempo. Porque quanto mais tempo operando de maneira errada, mais fortes são os vícios do cara. Então, se você é um iniciante, putz, é mais fácil começar do jeito certo, cara. Você não precisa cometer todos os erros que eu já cometi. Porém, não desanima se você já tá quebrando a cabeça faz anos no mercado. Porque o que importa é se você tem humildade para aprender algo novo, cara. Se você está disposto a mudar velhas crenças, comportamentos, expandir sua mente e começar uma transformação. E eu sei que seria muito mais convincente esse meu convite se eu escancarasse aqui no YouTube os meus ganhos, quantos Bitcoin eu tenho, que padrão de vida eu levo, porque isso é comum de se ver quando o assunto é mercado financeiro, né? Os traders atraem as pessoas dessa forma, mostrando os lucros, mostrando a riqueza, né, a abundância. E eu vou fazer isso na hora certa, cara, quando a minha intenção for atrair quantidade, porque nesse momento a minha intenção é atrair o quê? Qualidade. Eu quero pessoas de coração ensinável, que reconheçam o valor de sabedoria
e não pessoas que são movidas apenas pela ganância. Então, se você sentiu esse chamado, cara, se essa mensagem te tocou de verdade, é porque você está pronto para subir de nível. A primeira turma da GTA já está com as vagas abertas. Se você entrar agora, você vai garantir o acesso ao meu acompanhamento, treinamento ao vivo, 2 vezes por semana comigo, fazendo operações em tempo real, trocando ideia, e uma comunidade para networking com traders que têm o mesmo objetivo que você: conquistar a sua liberdade financeira através do mercado. Então clica aqui embaixo no link da descrição e garanta sua vaga, mas lembra, essa pode ser a decisão que muda o rumo da sua vida como trader. Te espero lá dentro. Fala, trader! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Galhardo, trader de opções binárias, e esse aqui é meu diário de operações, onde eu compartilho com você o dia a dia como trader, os resultados que eu estou tendo no mercado, operacional que eu utilizo, ou seja, como que eu decido se vou comprar ou vender, explico cada uma das entradas, explico o gerenciamento de risco, como que eu decido quanto que eu vou investir em cada operação, e principalmente falo muito sobre mindset, a mentalidade de um trader consistentemente lucrativo, porque esse é o principal divisor de águas na vida dos que têm sucesso no mercado, dos que saem frustrados dele. Então, se você está chegando agora no canal, não clique no botão inscrever-se, a menos que você queira ser um trader melhor a cada dia, pois é isso que vai fazer por você cada vídeo que você assiste aqui, com a mensagem que eu te trago. Então, se você quiser continuar do mesmo jeito que você está, não se inscreve não. Assiste esse vídeo aqui e vaza embora do canal. Agora, se você quiser ter uma carreira de sucesso aí como trader, se inscreve no canal. Esse vídeo da série de 60 para 6 mil, que é um trabalho que eu me propus a fazer, investindo o mínimo possível ali na plataforma e trabalhando esse investimento com disciplina, paciência e gerenciamento até a gente chegar no valor de 6 mil, que é o que eu considero uma carteira legal para uma pessoa começar a viver do mercado. Óbvio, né? Se o custo de vida dela não for muito alto, né? Tô falando aí o custo de vida de um cara solteiro, não tem filhos e tal. E como que a gente opera aqui nessa carteira? A gente experimentou diversos gerenciamentos aí, mas todos eles têm uma base que é o seguinte: nós absorvemos uma perda. Então não corremos o risco de quebrar a carteira no mesmo dia. A gente está sempre operando de forma que nosso capital não vai ser extinto. Tem muitos gerenciamentos aí que nunca vão levar um trader para consistência, porque eles correm o risco de ter o seu capital extinto em um dia de operações. E qualquer gerenciamento que faça isso não é o gerenciamento que vai te levar para a consistência que você deseja. Esses gerenciamentos são gerenciamentos de alavancagem, é diferente. A consistência vem de um gerenciamento que tem um limite de perdas. Então, se você chegar naquele limite, você tem que parar de operar e voltar só no dia seguinte. No nosso caso aqui, esse limite é uma perda, porque a carteira é tão pequenininha que uma perda nossa já dá 10%, né, do valor da carteira. Então, se a gente errar uma operação aqui, a gente já é obrigado a parar de operar. Caso eu acerte essa operação, eu atingir meu piso, que é uma operação. Eu posso decidir fazer mais uma ou encerrar por aí. Depende das condições do mercado e da minha mente. Então, bora ver que oportunidades que o mercado entrega para nós hoje? Aí, pessoal, pegamos a nossa entrada, uma entrada de venda aqui no Euro GBP.
Por que que a gente pegou essa entrada aí, pessoal? O que a gente consegue observar aqui, ó? Que as velas estão perdendo muita força aqui, ó, nessa região do preço. O que acontece quando as velas estão chegando aqui? Elas estão encontrando aqui, ó, uma resistência que jogou o preço muito aqui para baixo quando ela tocou nessa resistência. Embora o gráfico venha de uma tendência de alta, aqui mostra o que para gente? Que essa zona do preço aqui é uma zona muito forte, porque olha o tanto que movimentou o gráfico depois que tocou nela. E aqui a gente vê que o gráfico está chegando nela novamente, ó. E o que acontece conforme ele for chegando nela? Ele está perdendo força, demonstrando que tem muitos vendedores posicionados aqui. Essa vela que esticou e buscou aqui, ela tende a respeitar essa região, porque as velas anteriores já estão respeitando antes de chegar lá. Dando certo a nossa operação, a gente tem a oportunidade de fazer mais uma. Se der loss, a gente já tem que encerrar nossas operações de hoje. A gente ficou muito bem posicionado aí. Podia ter ficado melhor posicionado, né? Se a gente tivesse pegado aqui em cima. Porém, o nosso objetivo era ficar nessa máxima aqui, ó. E a gente ficou um pouco acima dela. Então, a gente está bem posicionado aí. Pontos importantes a levar em consideração, tá, pessoal? Da vela. A vela nasceu e já foi buscar direto o ponto. Se ela tivesse nascido e ficado brigando aqui, antes dela esticar lá em cima, e depois no final da vela ela esticasse, a gente não pegaria mais. A gente pegou porque ela buscou no início da vela, tendo bastante tempo assim para ela retrair depois. E mesmo assim, a gente tomou loss. O gráfico não retraiu aí na região. Ele rompeu. Isso às vezes acontece, né? É normal por causa da indecisão aqui, né? Isso aqui também demonstra uma indecisão do gráfico. Porém, como era o primeiro toque aqui nesse topo, galera, tinha uma probabilidade muito grande dele respeitar aqui. Porém, o gráfico acabou rompendo aí. Mas é isso aí, cara. O que vai mudar na minha vida aqui essa operação que eu errei? Cara, não vai mudar nada. Esse valor aqui que eu perdi é o valor que eu estava disposto a investir hoje. Era o meu stop loss, era quanto eu queria pagar para participar do mercado hoje. Tomei minha decisão aqui baseada numa análise, né? Observei o comportamento do mercado aqui nessas velas, observei que era o primeiro toque aqui nesse ponto, observei que a média móvel não estava muito inclinada, estava meio que de lado aqui, e acreditei na retração desse ponto. A vela explodiu lá logo na abertura, né? Não foi uma vela que ficou demorando aqui e depois ela buscou no final, não, foi logo na abertura ela já buscou ali. Então estava tudo dentro dos filtros aí para pegar essa operação. Isso não garantiu a vitória. Agora ela está descendo. Mas é isso aí, cara. Não tem como eu garantir a vitória no mercado. Tem como eu fazer uma boa análise, tomar uma boa decisão baseada em dados aqui do que o gráfico está me dizendo, o que o gráfico está me mostrando, e então fazer a minha entrada. Quero ser mais conservador, menos agressivo em situações assim, o que eu posso esperar acontecer? É esperar o gráfico mostrar para mim o que ele vai fazer na região. Eu quero ser mais conservador para aumentar minhas chances de vitória. Então o que eu vou fazer? Eu vou esperar o gráfico tomar uma decisão. Vou esperar o gráfico ver se ele vai respeitar aqui ou se ele vai romper. Aí beleza. Se você tivesse esperado romper e entrado no pullback aqui, no trawlback, você também estaria tomando loss. Porque agora ele está fazendo falso rompimento. Aí entra o mais conservador possível, que é o quê? É esperar o falso rompimento. Você operar após o rompimento já é mais conservador do que você operar
no suporte e na resistência, que você já operou após o rompimento. Aí se você quiser ser mais conservador ainda, você não opera o rompimento, você opera só falso rompimento. Por exemplo, aqui está fazendo falso rompimento, aí o gráfico vai descer aqui, aí depois quando ele subir aqui novamente, aí você vende. E ainda assim, você pode esperar aqui ele fazer o falso rompimento e aqui ele fazer outro falso rompimento e continuar subindo. Ah tá, tem um outro operacional ainda que é o seguinte, é você esperar aqui ele fazer o falso rompimento, respeitar aqui, aí depois você entra vendido aqui, para a próxima. Que ainda também não tem garantia. Pode ser que ele, depois de fazer o falso rompimento, ele simplesmente suba. Então é isso aí, ó. A gente tomou o loss aqui, olha o tanto que o gráfico tá descendo depois, cara. E aí, cara, você tem que ter uma capacidade de soltar o resultado para esse tipo de situação aqui não ficar abalando a sua mente, tá ligado? Eu, durante muito tempo, eu sofria por causa disso aqui, cara. Quando isso aqui acontecia, eu ficava, nossa, ficava louco da vida, velho. Porque o gráfico, por algumas questões de segundos ali, ele fez isso, entendeu? Depois ele desceu. Me deu o loss para depois descer. Mas aí, depois de muito tempo operando, você percebe que essas situações nunca vão parar de acontecer, tá ligado? Faz parte do mercado. O que você tem que fazer é você aprender a conviver com elas. Ou você nunca mais opera, né? Porque você sempre vai estar trabalhando com probabilidades. Não tinha como eu saber que o gráfico ia romper aqui, que ia dar uma vela de compra aqui, eu só tinha probabilidades, dados, para eu interpretar e tomar uma decisão. Mesmo que eu esperasse o rompimento e operasse a favor do rompimento, mesmo que eu esperasse ele fazer o falso rompimento e operar a favor do falso rompimento, em qualquer hipótese aqui eu vou estar trabalhando com dados e vou estar correndo o risco de o mercado não fazer o que ele fingiu que ia fazer. Entende? Então é isso aí. Começamos nossa semana com 2 dias de stop. Tomamos stop ontem, stop hoje. E tudo bem. Vamos procurar amanhã fazer o nosso melhor novamente, porque a gente ainda consegue fechar a semana positivo. Esteja considerando entrar para a nossa comunidade. É muito mais fácil você se manter fiel ao seu plano e ao seu gerenciamento se você estiver numa comunidade que um fortalece o outro ali. É diferente de você estar sozinho. E também é muito mais fácil você seguir, ter disciplina para seguir tendo exemplos, né? Vendo as pessoas fazendo o certo todo dia. Então você também consegue seguir. Valeu, grande abraço, Deus abençoe suas operações e espero que se você não tenha conseguido acertar, pelo menos que você tenha seguido seu gerenciamento à risca e não quebrado nenhuma carteira. Grande abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser.